Foi há um ano que o arquipélago, formado por 10 ilhas, 9 habitadas, com 543.767 pessoas, deparava com uma doença que iniciou na China em dezembro de 2019 e chegou em Cabo Verde a 19 de março de 2020. Um vírus desconhecido que trouxe impactos negativos ao mundo. Cabo Verde começou a sentir os efeitos de uma doença que é capaz de deixar uma pessoa internada no hospital por um período de 15 dias ou em confinamento domiciliário por esse período. É capaz até de levar à morte. A Covid-19, o surgimento dos primeiros casos suspeitos no país, começou a inquietar os cabo-verdianos e quem estava de visita ao país. Algumas medidas foram acionadas antes do aparecimento do primeiro caso, nomeadamente o fechamento das escolas. A informação que dava conta do primeiro cidadão infectado com o vírus surgiu na ilha de Boa Vista. Tratava-se de um indivíduo de nacionalidade inglesa. Foi a partir daí que o governo decretou que a ilha de Boa Vista estava de quarentena. Perante o primeiro caso de Covid-19 registrado na Boa Vista e para evitar situações de contágio na ilha e fora dela, o governo decidiu colocar a ilha em quarentena até o dia 4 de abril. Interdição de voos domésticos de e para a Boa Vista. Interdição de transporte de passageiros através de navios comerciais e de pesca. E foi nessa mesma altura que aconteceu um boom de casos de contágios. Falava-se em mais de 50 pessoas contaminadas num dos hotéis da Ilha da Boa Vista, agitando as pessoas e mobilizando uma intervenção das autoridades da saúde e da proteção civil à ilha para acalmar os ânimos e impedir que o vírus se espalhasse pelas comunidades e outras ilhas. Tratava-se de uma questão de tempo quando se deu conta também dos primeiros casos suspeitos na cidade da Praia e, consequentemente, o primeiro indivíduo para ser infectado na capital do país no dia 24 de março de 2020. Dias antes, já se tinha tomado outras medidas de prevenção contra o coronavírus, como, por exemplo, a interdição das ligações aéreas com os países europeus, até porque o vírus já tinha chegado em vários países do mundo, incluindo no continente africano. Houve um conjunto de medidas que foram tomadas no início e que contribuíram para que realmente Cabo Verde não tivesse um desenvolvimento, um aumento de casos assim, muito exponencial, com sobrecarga dos serviços de saúde ou assim, um número de óbitos que ultrapassasse o que se estava à espera. É claro que já se esperava, infelizmente, que iam haver óbitos, porque nós temos os grupos prioritários, mesmo com muita informação, mas há sempre pessoas que podem não cumprir, ou então, às vezes, numa ação simples, a pessoa pode ficar infectada sem dar conta, isso pode acontecer, mas acredito que fez uma boa gestão da pandemia em Cabo Verde. Não obstante a isso, a situação foi complicando em outras ilhas do país, com o surgimento de mais casos de infecção de Covid-19, obrigando o Presidente da República, pela primeira vez na história de Cabo Verde, a decretar o estado de emergência em todo o território nacional, a vigorar por um período de 20 dias. Pela primeira vez na nossa história, somos obrigados, em defesa da vida, da saúde e do bem-estar das pessoas e da nossa sociedade, a utilizar um instrumento previsto na Constituição da República, que é a Declaração do Estado de Emergência. Uma medida que incidia temporariamente sobre as pessoas do direito de liberdade, de deslocação, emigração, o trabalho, a propriedade, a iniciativa económica privada, os direitos de reunião e de manifestação. Este decreto praticamente parou o país, deixando em funcionamento só os serviços essenciais e as pessoas só poderiam sair de casa para realizar atividades também essenciais. As autoridades sanitárias também
também exortaram a sociedade a contribuir para a minimização da propagação do vírus se seguissem regras sanitárias. A lavagem das mãos regularmente, a desinfecção das mãos com álcool em gel, a utilização da máscara e manterem o distanciamento social. A máscara foi declarada sua utilização obrigatória e as praias de mar tiveram períodos encerradas. Ao longo do surgimento de mais casos de infecção pelas ilhas, notava-se também uma corrida aos espaços comerciais e às farmácias. Teve momentos de esgotamento do álcool em gel e de máscaras nas farmácias, onde deu-se a necessidade de se criar máscaras caseiras para suprir as necessidades da demanda. Vários cenários de luta pelo combate à Covid-19 foram marcados durante o ano de 2020, levando ao fechamento de empresas e, consequentemente, ao desemprego. Casos que continuaram a preocupar a sociedade, que via as suas vidas paradas sem soluções. No entanto, foi uma época também marcada pela solidariedade de associações, organizações, instituições e também de vizinhos na entrega de cestas básicas para as pessoas, e cada vez mais deparava-se com sectores de desenvolvimento a queixarem-se da falta de condições para manterem os empregos e as portas abertas. O governo teve que criar medidas de apoio às pequenas e grandes empresas, com o surgimento de créditos e, principalmente, o layoff, que até agora vigora no país, principalmente nas empresas que trabalham à base do turismo. Enquanto isso, fora de Cabo Verde, havia uma corrida contra o tempo para a criação de vacinas contra a Covid-19. Várias experiências foram canceladas e outras começaram a ser testadas para o resultado final. Até que a primeira vacina foi aprovada pela OMS e autorizada para ser aplicada em humanos, um processo que também seguiu os mesmos caminhos de outras vacinas que foram surgindo e os resultados positivos começaram a ser anunciados. Os desafios são as novidades que a gente vai tendo, não é? Porque, como sabem, é um vírus novo, cada dia a ciência descobre uma verdade, cada dia é uma variante nova que aparece, então a fazer a monitorização das variantes que vão acontecendo, a vacinação, a implementação massiva da vacinação para se conseguir a imunidade do grupo e parar a pandemia. Acho que este aqui é o principal desafio neste momento. Mas antes disso, os números de infecção e de mortes foram aumentando. Em Cabo Verde foram criados hospitais de campanha para dar resposta aos números de contaminados. Um ano depois, o país já contabiliza mais de 150 mortes e mais de 16 mil infectados acumulados. E os recuperados também já são mais de 15 mil. A chegada da vacina no país é mais uma esperança. No entanto, os responsáveis de saúde alegam que, enquanto não se conseguir a imunidade de grupo, a vacinação é apenas mais uma medida de prevenção, como as outras medidas que têm que manter-se obrigatoriamente. Um ano marcado por consequentes transformações que mudaram a forma de viver e, no entanto, também foi-se criando outras formas de se sobreviver.